O prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, declarou em entrevista que confia nas instituições democráticas e no judiciário ao comentar a operação da PF que mira Jair Bolsonaro. O Nunes comentou que a Constituição Federal é o guardião da democracia e que nela está claro o princípio da presunção de inocência. Lembrando que o atual prefeito é pré-candidato à reeleição aqui na capital paulista e tem o apoio do PL de Jair Bolsonaro. E ainda falando das eleições desse ano, Jair Bolsonaro atua para vetar apoio do PL a candidatos do PSD. Em um áudio vazado e publicado pelo Estadão, ele diz que não apoia candidatos do partido de Gilberto Kassab. Aliados do ex-presidente relatam que Jair Bolsonaro culpa Kassab pelo voto favorável de todos os deputados e senadores do PSD ao indiciamento dele na CPMI do 8 de janeiro. Lembrando que o PSD tem 3 ministérios na esplanada e o próprio Kassab é secretário do governo federal, governo do governador Tarcísio aqui. E, Diego, a gente tem essa discussão, né, em relação ao próprio prefeito de São Paulo, que agora se posicionou desde a ação da Polícia Federal na semana passada, e ele que pode ter a indicação de um vice do próprio PL. Exato, Thiago, e olha só quanta informação nessa pauta, né? Eu queria começar só comentando a fala do Cris, por favor, que me trouxe uma reflexão muito importante aqui. De fato, Cris, eu concordo que você caçar o registro de um partido é uma medida muito extremada, inclusive antidemocrática. Mas eu acho que desde que os partidos passaram a receber financiamento público através do fundo partidário, que agora nesse ano vai ser de R$1 bilhão, eu acho que a sociedade tem que cobrar mais transparência na administração dos partidos. E além de transparência, a observância do processo democrático dentro do próprio partido. Vamos lembrar o caso recente agora do PSDB, que teve uma decisão judicial dissolvendo a diretiva nacional, porque o partido estaria em atraso com as suas eleições internas. Então, todas essas estruturas partidárias são financiadas com dinheiro público, mas muitas delas, da porteira para dentro, não observam princípios básicos de democracia. E, novamente, como se trata de dinheiro público, eu acho que nada mais justo que haja também uma fiscalização muito rigorosa. Ou acabar com o dinheiro público financiando partidos melhor políticos, ainda. Né? Que aí eu acho que é um gosto de você por causa disso, meu amigo. Você já traz a solução incisiva. A respeito do prefeito Ricardo Nunes, Thiago, obviamente ele está defendendo o que é dele, né? Ele já viu que ele não consegue se desvincular, tentou se manter a uma distância segura, o máximo que conseguiu do Bolsonaro, do bolsonarismo e até mesmo do PL, mas infelizmente a sobrevivência dele, principalmente com a candidata Tabata Amaral chegando cada vez mais perto dele nas pesquisas, o atual prefeito precisa de fato se agarrar a cada um dos seus apoiadores e está fazendo uma defesa, que eu acho que inclusive até justa, do presidente Bolsonaro. Até foi a mesma defesa que eu fiz aqui, para que seja observado o princípio da presunção de inocência. E a respeito do PSD, que eu acho que é o principal ponto dessa pauta, olha que situação. Temos o PSD aqui, que está na linha de frente, até fazendo aqui uma brincadeira com o nome do nosso programa, na linha de frente do governo do Tarcísio, que é o principal aliado hoje do Jair Bolsonaro, o aliado mais forte que Bolsonaro tem hoje. Precisamos observar os próximos capítulos dessa novela, mas a princípio me parece que erra muito o Bolsonaro nessa questão, porque está considerando o PSD como uma massa unânime de ideologia idêntica em todos os seus setores. A gente sabe que hoje praticamente nenhum partido político é assim. Os partidos eles têm divisões até às vezes muito claras a respeito dos seus quadros. O próprio PL é assim. Você tem no PL uma ala que é bem centrão e tem no PL uma ala que é bem bolsonarista raiz. Então eu acho que é uma medida muito extrema do presidente, está fazendo política, acho que muito com o estômago nesse sentido, porque essa conduta dos deputados e senadores do PSD atinge diretamente um caso pessoal dele, mas acho que erra politicamente nesse sentido. Pois não, a gente tem mais 2 minutinhos, 1 minutinho cada um aqui para a gente fechar esse debate. Diego, eu achei que vocês colocaram umas coisas assim, bastante interessantes, bastante importantes esse ponto, que é o caso da polarização. Você citou diversas lideranças, né? Sim. Mas será que a gente não tem, eu vou deixar esse questionamento no ar, uma liderança hoje no Brasil, não precisa ser só essas que você citou, para unir o país em torno de um projeto nacional de desenvolvimento? Porque se a gente continuar dessa forma, não vamos chegar em lugar nenhum. Essa que é a verdade. A gente não vai se judicializar. Tudo hoje na política é judicializado, essa que é a verdade. Daqui a pouco a gente pode fechar os parlamentos, deixar bem rapidamente, respondendo de forma objetiva a tua pergunta. Eu vejo hoje que existem 2 lideranças no país que conseguem trazer em torno de si uma massa muito grande das pessoas. Uma é o Lula, outra é o Bolsonaro. E, na minha opinião, evidentemente, nenhum dos dois está pronto para ser o condutor desse processo de desenvolvimento do país. Leandro, para a gente fechar essa discussão.
Olha, eu acho que o prefeito Ricardo Nunes está rebolando aí para não deixar colar nele tudo aquilo que vem de negativo junto com o apoio do Bolsonaro que ele tanto almeja, né? Então, eu vejo que toda essa situação acaba sendo contraditória, porque, no final das contas, o Kassab apoia o Ricardo Nunes, o Nunes tem apoio do Bolsonaro, para aquelas músicas do Chico Buarque, de um que amava o outro, que ficou com outro, né? Então, essa bagunça na direita vai, na verdade, facilitar a eleição em muitos lugares, né, de candidatos que tenham uma política de oposição. Aqui em São Paulo mesmo, a gente vê essa dificuldade da candidatura do Nunes de decolar para dizer que vai enfrentar de igual para igual o Boulos em 2024. Pelo contrário, a gente tem muita gente cogitando que a Tabata Amaral possa trazer uma dificuldade muito grande para o Ricardo Nunes se quer passar para o segundo turno. Mas tem muito chão pela frente e o Ricardo Nunes está na prefeitura e isso certamente lhe garante uma vantagem, embora tenha essa âncora que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas nesse momento parece uma âncora chamada Bolsonaro.